E aí, pessoal, tudo certo? Nossa videoaula de hoje é sequência, porque tô gravando aula meio que pro futuro, porque quando vocês assistirem esse vídeo, a gente já vai ter tido a aula sobre que vai fechar ácidos, tá certo? Então essa videoaula de agora está sendo uma aula que eu tô dando em sequência de uma aula que eu ainda não dei, tá bom? Então hoje a gente começa com esse vídeo, a gente introduz a ideia sobre bases. Discutiremos as classificações de base, como funcionam as bases e o que são as bases. Até o momento a gente estudou bases em relação às suas características organolépticas, certo? A gente viu que base, ela vem de alcalina, né? A palavra base vem de alcalina, que é álcali, que significa cinza de sei lá o que, né? Uma palavra que vem do árabe, tá? Mas bases a gente estudou que são sólidas em temperatura ambiente e possuem sabor que chamamos de adstringente, amarram a boca, né? Ao contrário do ácido, que tem o sabor azedo. Então, nas bases, agora a gente precisa seguir nas definições científicas e experimentais que a gente comentou anteriormente. Então, a primeira definição do que é uma base, a gente vai falar da definição de Arrhenius, tá certo? Arrhenius é o mesmo cara que define o ácido pra gente. Segundo Arrhenius, as bases são substâncias que na presença de água, ou seja, quando adicionadas em água, elas liberam o íon, o ânion OH-. Então a estrela do nosso processo aqui é o OH-. Enquanto os ácidos são H+, as bases são os OH-. Certo? Bem, quando eu falo liberam OH-, a gente fala que aumenta a concentração de OH-. Né? Então, segundo Arrhenius, as substâncias que quando dissolvidas em água, quando adicionadas em água, aumentam a concentração de OH- na solução, essa substância ela é básica, tá certo? Bem, ao contrário dos ácidos, que são substâncias moleculares que passam por um processo de ionização, ou seja, os ácidos são moleculares, fazem ligações do tipo covalente. Quando adicionadas em água, passam por um processo que a gente chama de ionização. As bases, elas não são moleculares. As bases têm por característica ser iônicas, com exceção de uma única base só, que é bastante importante. Tá certo? Mas quando falamos de bases, falamos em quase todos os casos, falamos de substâncias que são iônicas. E essas substâncias iônicas, quando em contato com a água, elas ao invés de sofrer um processo que se chama ionização, elas passam por um processo que chamamos de dissociação. Dissociação tem a ver com separar. Então, como já é uma substância iônica, quando ela se separa em íons. Lembrando que é diferente do processo de ionização. Eu tenho substâncias que não são iônicas, são covalentes, que quando se separam, se transformam em íons. Então, para separar ácidos de base, a diferença entre ácidos e bases nesse processo, os ácidos não eram íons, não tinham em sua composição íons. E na separação se transformam em íons. Nas bases eu já tenho substâncias iônicas, que já são íons. Eles só se separam, eles não se transformam em íons, eles estão íons já unidos. E as bases seguem esse padrãozinho de processo de dissociação. Eu tenho um cátion que tem uma quantidade de OH, esse OH a gente chama de hidroxila. A gente tem uma quantidade X de hidroxilas ligados a esse cátion. Quando acontece o processo de dissociação pela presença de água, esse cátion vai se separar do ânion OH-. Esse cátion vai ter X mais de carga, ou seja, vai ser um metal, normalmente um metal, que tem X de carga positiva, e ele vai liberar X ânions OH- de carga positiva. Um detalhe bastante importante que eu não coloquei nessa reação é que normalmente as substâncias básicas são sólidas, certo?
Na presença de água, assim como os ácidos também, elas ficam aquosas, tá bem? Né? Ou seja, isso normalmente, tá bom? Então, como exemplo, eu peguei os mesmos exemplos que tem na apostila de vocês, vai ser bem fácil de mostrar. Esse cara aqui, o KOH, é o hidróxido de potássio, ele é sólido na presença de água, ou seja, quando eu adiciono ele em água, ele se dissocia em potássio cátion, aquoso, ele tem uma carga positiva, ele vai liberar uma hidroxila, um OH- também no aquoso. Né? Nesse caso, a gente está falando de um ânion que se dissocia apenas uma única vez, ou seja, em uma única etapa. Existem bases que também, assim como os ácidos, se dissociam em mais de uma etapa. É o caso do hidróxido de alumínio. Tá? O hidróxido de alumínio ele é bastante utilizado em tratamento de água e em alguns outros experimentos, mas mais especificamente em tratamento de efluentes. Tratamento de efluentes é um nome bonito para tratamento de esgoto, tá certo? Mas assim, tratamento de água no geral, hidróxido de alumínio também é utilizado nas piscinas, né, para fazer floculação, correção de pH e tudo mais. Tá? Reparem que o hidróxido de alumínio ele tem 3 hidroxilas. Né? E na presença de água, o alumínio vai ter carga 3+, e vai liberar aqui 3 hidroxilas. Só que essas 3 hidroxilas elas são liberadas por etapas. Na primeira etapa libera uma hidroxila, na segunda etapa liberam 2 hidroxilas e na terceira etapa libera por último, né, a última hidroxila. Né? Então repara que a gente tem uma hidroxila liberada por etapa, tá bom? Diferente dos ácidos que existia uma possibilidade deles aparecerem, né, dos hidrogênios como não ionizáveis, nas bases pela gente encontrar aí somente ligações iônicas, sempre o nosso OH vai ser ionizável, certo? Estamos falando de algo que sempre vai acontecer. Não existem hidroxilas não ionizáveis nas bases, tá certo? Todas as hidroxilas são ionizáveis e cada hidroxila vai ser cada hidroxila vai ser dissociada por uma etapa. Eu disse agora o tempo todo ionizáveis, né, mas isso não acontece porque é dissociação. São dissociáveis, tá? Uma pequena correção aí na minha fala, tá bom? Por último, né, acho importante, extremamente importante na verdade, a gente falar da exceção à regra. Todas as bases são sólidas, né, mas quer dizer, deixa eu não generalizar tanto. A grande maioria das bases são sólidas à temperatura ambiente, né, mas a exceção nessa regra é o gás amônia. Tá? O gás amônia é o NH3. O gás amônia assim, ele é de extrema importância para a humanidade. O cientista, né, que se chama Fritz Haber, ele era um alemão nazista. Né, quando ele conseguiu fixar a amônia, né, a partir do nitrogênio do ar, ele fez isso para construir bombas. Né, e isso mudou o curso da guerra. Tá? Mas ao mesmo tempo que ele fez isso para fazer bomba, de certa forma, ele conseguiu melhorar a agricultura do nosso planeta. Então, ao passo de que ele matou milhões com bombas que ele fez a partir da amônia, ele salvou milhares de vidas com a agricultura. Inclusive, Fritz Haber, né, tem um prêmio Nobel muito polêmico, né, porque ele era nazista e ganhou um prêmio Nobel. E a justificativa dada para isso é que ele salvou muito mais vidas do que ele retirou. Ele continua salvando vidas. A agricultura hoje, nossa, só é desenvolvida da maneira que é devido à fixação do nitrogênio na amônia, tá bom? Não na amônia, né? Ele fixou em outro composto, mas isso tudo acabou favorecendo a produção de amônia no final. Tá? A amônia, quando entra em contato com a água, ela se torna, né, o hidróxido de amônio, que é essa base aqui. Então, NH3, quando entra em contato com a água,
vira NH4OH. Repare que a amônia está gasosa aqui. Quando entra em contato com a água, ela vira hidróxido de amônio no estado aquoso. Então é a única base aí que vocês vão ter contato por enquanto que não está no estado sólido. Ela já começa no estado aquoso. E no estado aquoso, ela também sofre a dissociação. Quando ela sofre essa dissociação, ela é liberada, né, no cátion amônio e na hidroxila OH-. Repare que a gente tem dois processos aqui. Eu poderia colocar uma seta aqui, né? Poderia até apagar essa água aqui, ó. Na verdade, isso aqui é uma representação muito simples de algo que vocês vão estudar no ano que vem, que é equilíbrio químico. Eu teria que ter uma seta de volta aqui. Mas isso é assunto para o futuro. Então, a gente poderia ter essa seta aqui, porque é uma dissociação que acontece por etapas. Primeiro a gente tem a dissolução do gás amônio e depois a dissociação do hidróxido de amônio, dessa base que é muito comum aí. Certo, pessoal? Espero que a ideia do que é uma base esteja bastante claro na cabeça de vocês e até amanhã.